Olá, gente, eu sou Helena Dias, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui você fica por dentro do que acontece na nossa região, sempre com uma boa prosa, fontes e personalidades nordestinas, uma visão popular do Nordeste. Vem comigo! Mudanças climáticas, taxação de super ricos e situações de guerra. Estes foram os temas prioritários tratados na declaração final da reunião de líderes do G20 ocorrida na semana passada no Rio de Janeiro. O Brasil também lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O G20 é um órgão de cooperação internacional que reúne as 20 maiores economias do mundo e se reúne anualmente para tratar dos principais temas econômicos, ambientais e sociais. No contexto do avanço das mudanças climáticas, se tornou um espaço ainda mais em evidência, já que representa a possibilidade de acordos e compromissos globais neste sentido. Com foco no clima, nos últimos dias também foi realizada a 29ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, em Baku, no Azerbaijão. Para entender a importância destes dois espaços no que diz respeito à adaptação climática, vamos conversar com a Associação de Pesquisa IALETA, que tem sede na Bahia e atua com a produção de ciência sobre meio ambiente e combate às desigualdades sociais. Nós estamos aqui hoje com Diosmar Filho, que é geógrafo, pesquisador sênior e integrante da coordenação científica da Associação de Pesquisa IALETA. Seja bem-vindo ao Trilhas do Nordeste, Diosmar. Olá, obrigado. Recentemente, a agenda política global teve dois encontros importantes. A reunião da cúpula de líderes do G20 no Rio de Janeiro e a 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2024, em Baku, no Azerbaijão. Explica para a gente qual o papel e importância desses espaços para a emergência climática. Bom, assim, é muito bom aí estar no Trilha e poder falar, né, sobre essa relação entre o G20 e a agenda, né, que está sendo posta hoje em escala global, que é, por exemplo, ter os objetivos globais de adaptação aprovado, que tem a ver com reduzir a vulnerabilidade das populações nas cidades no mundo, somente no território brasileiro, e é aquilo que é levar uma população para a resiliência climática. Então, nós estamos falando de uma agenda do G20, que é uma agenda das principais economias em desenvolvimento, onde está as maiores populações, inclusive, vivendo vulnerabilidade climática. Né? Então, quando a gente fala em emergência climática, a gente está assumindo que tem um território vulnerável, como o território brasileiro, na África do Sul, mesmo na China, na Índia, né, que são as principais economias. Então a gente está falando de mover uma agenda por aqueles que são líderes que podem, nesse momento, fazer uma transição climática global. Então você está movendo as sociedades nesse campo. Então o G20 tem essa importância hoje para esses países se comprometer com algo que está na agenda climática, que é adaptação, que é reduzir vulnerabilidade e aumentar a resiliência, mas uma outra que é muito importante é a agenda que é reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Então, a ambição global hoje é que a gente não pode perder as esperanças, é ter uma meta ainda de 2025, ter 1,5 grau Celsius em redução no aquecimento do planeta e 2 graus Celsius até 2030. Então, esse é o Acordo de Paris. Né? Então, esses são compromissos, né, das partes, que são os países, e os países em desenvolvimento, somente que estão no G20, estão com essa responsabilidade. A gente vê um esforço dessas agendas governamentais de criar espaços para participação popular, como é o caso do G20 Favelas, assim como também a própria sociedade civil que se organiza, como a COP das Baixadas em Belém, no Pará. A popularização da pauta da justiça climática e a participação popular também são desafios para o avanço global dessas pautas ambientais? Imaginar que participação envolve reconhecer, né, que este é um compromisso do Estado brasileiro, não de um governo. Né? Então, um governo não pode romper com algo que o Estado brasileiro se comprometeu, tem esse compromisso global. Então, sair dessa escala, por exemplo, federativa
e trazer para a participação da sociedade envolve o tipo de compromisso que os governantes estão tendo com a agenda da política climática no território nacional, nos seus municípios, mas também como isso é o global local, né? Não é uma coisa que está na ONU sendo discutida e não vai ter efeito em nossas vidas. O efeito é imediato sobre nossas vidas, né? Quando se aprovou o Acordo de Paris e se avançou nas metas de redução de gás de efeito estufa, quando investiu em mitigação, que é ter carros elétricos, hoje a gente está tendo uma realidade, né? Quando a gente teve um relatório, né, ali em 2007, que dizia que a gente tinha um problema de vulnerabilidade por causa do aquecimento e aumento da redução, né, da proteção à camada de ozônio, um buraco na camada de ozônio, a gente teve um investimento global que foi mudança dos equipamentos eletrodomésticos para reduzir as emissões, né, de aerosóis, uma série de coisas. Então, as coisas chegam na nossa vida. A questão é como a gente participa dessa decisão. Então, no nosso caso, a Associação de Pesquisa e Alerta tem uma atuação, para você ter uma ideia, de ser uma das primeiras associações de pesquisa, né, da sociedade civil, mas é uma associação de pesquisa fundada no Nordeste, com pesquisadores do Norte e Nordeste participando como observadora permanente da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. É a primeira. Então, cientificamente, a gente tem dificuldade de participar. Imagine que é uma agenda científica. Né? Então, a gente está num desafio de tornar a agenda climática uma agenda de conhecimento público. Para a adaptação climática, uma prioridade é o preparo das nossas cidades na prevenção de desastres. Em pesquisas recentes da Associação Ialeta, o que é que vocês analisam sobre isso? Nós estamos com as nossas cidades preparadas para essa prevenção? A gente tem a Associação de Pesquisa e Alerta está desde 2020 com um grande desafio que é fazer os estudos sobre desigualdade e mudança climática, olhando para ordenamento territorial das cidades capitais na região norte e nordeste do Brasil, olhando para aquilo que são os tópicos que a gente vai elencando de como condições de saúde, acesso a saneamento, abastecimento de água, moradia, como é que isso é pensado, né? E a gente tem olhado principalmente para aqueles que o ano passado a gente publicou uma nota técnica, uma nota técnica 02, trabalhando sobre governança climática e transparência, para pegar os dados de nada menos, nada mais, de analisar, para você ter ideia, 22 mil decretos de calamidades públicas e emergência no Brasil entre 2013 e 2016. Qual é a ideia nossa? Pegar aqueles dados para saber quais são os principais eventos climáticos que estão de verdade na agenda da sociedade brasileira. Então, nós estamos nesse momento, né, discutindo no Brasil o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, que vai vir Plano Clima Adaptação. E você tem uma realidade simples como estado como Pernambuco, que você tem plano diretor em 54%, né, dos municípios, que estava ali em 2021, e você foi revisado desses 54%, só 30%. Quando você olha para municípios sem plano diretor, e aí você olha para Pernambuco, a realidade é que você tem em Pernambuco uma realidade de 44%, né, 44,86% de municípios sem plano diretor. E se você não tem planos diretores urbanos revisado e trabalhando com agenda climática e com participação da sociedade, fazendo a revisão para esse novo ciclo, você vai viver eternamente a emergência climática. Então, se você olha em uma realidade no Nordeste enquanto todo, você tem de 1.700 municípios e alguma coisa, né, você só tem 39% dos municípios do Nordeste com plano diretor. Quando você pensa em revisão, só 18%. 59% dos municípios na região Nordeste não tem plano diretor urbano. Então, a governança climática se torna difícil no Brasil nesse campo. E o Brasil tem metas de adaptação climática para 2025, inclusive com a COP30 no Brasil, né, em Belém. Né? Belém é um dos municípios que está nesses que tem um plano diretor sem revisão.
né? A gestão mudou agora, né, e não tem revisão esse plano diretor. A gente fez estudo. Então, quando você pega essa informação, ela comprova exatamente aquilo que é uma falta de governança climática. Falta de governança climática impossibilita a gente ter maiores investimentos de financiamento para uma infraestrutura capaz de ser resiliente à seca e aos outros eventos climáticos que acomete hoje grandes cidades, grandes, médias e pequenas cidades no território brasileiro e na América Latina, né, principalmente na América do Sul. A gente vai dar uma pausa agora na entrevista para conferir o quadro Balaio Cultural, em que a repórter Fátima Pereira traz indicações culturais sobre o tema do Trilhas do Nordeste para a gente. As indicações do Balaio Cultural de hoje tratam de temas como meio ambiente, justiça social e a relação entre desenvolvimento e sustentabilidade. São produções que provocam e nos convidam a agir. A primeira dica é o documentário Antes do Prato, produzido pelo Greenpeace. O filme percorre 3 regiões do Brasil, mostrando soluções inovadoras e diversificadas para combater a fome, promover saúde e garantir um meio ambiente equilibrado para todos. O filme destaca o papel fundamental da agricultura familiar e da agroecologia, que vem criando pontes entre campo e cidades, propondo uma revolução solidária, conectada no atual modelo de produção e consumo de alimentos. Mais do que um alerta, o filme é um convite para abraçarmos escolhas mais conscientes que transformem as nossas vidas e tenham um impacto positivo na sociedade. Que cheiro bom, né? Isso aqui é commodity. Isso aqui não é só comida. É comida, é cultura, é sociedade, é saúde. Comida e livro, você precisa que alguém te oriente, que alguém acenda o seu fogo. A segunda dica é pernambucana, o documentário Território Suape, produzido pela Marco Zero Conteúdo. O filme lança um olhar crítico sobre os impactos que o complexo industrial e portuário de Suape causou nas comunidades da região. Passamos a conhecer histórias de resistência diante de um modelo de desenvolvimento que desconsidera o meio ambiente e as pessoas que nele habitam. Os 2 documentários se complementam ao mostrar os desafios e as possibilidades de equilibrar desenvolvimento econômico com a justiça social e a preservação ambiental. Enquanto Antes do Prato apresenta soluções em rede para transformar a produção de alimentos no Brasil, Território Suape encara a necessidade de proteger territórios e comunidades contra modelos predatórios. São filmes que nos ajudam a entender o Brasil em sua complexidade e urgências. Você pode assistir Antes do Prato na Globoplay e Território Suape no canal da Marco Zero Conteúdo no YouTube. Nós estamos de volta com a entrevista. Quem está aqui conosco hoje é Diosmar Filho, que é geógrafo, pesquisador sênior e integrante da coordenação científica da Associação de Pesquisa IALETA. O tema do programa é o papel e a importância de espaços como o G20 e a COP para a pauta da emergência climática. Diosmar, você fala muito dos planos diretores das cidades e, recentemente, o governo federal tem anunciado a elaboração de planos municipais de redução de riscos. Como esses planos conversam entre si e será que essa medida é mesmo eficaz? Você precisa desses planos de redução de risco no Brasil, né? Precisa ter esses planos. A questão é, a gente está elaborando um Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas. Os municípios têm que ter Plano Municipal de Adaptação Climática. Os municípios precisam ter um plano diretor, que é a principal legislação municipal, é o plano diretor, porque ele que cria a lei orgânica do município e projeta o município por 10 anos. Inclusive para buscar recursos para a economia, para a educação, para a habitação, para a expansão urbana, para infraestrutura de saneamento, para melhorias nas áreas de risco. Tudo isso passa pelo plano diretor urbano. Então, se você pode ter, você vai ter vários planos. Aí daqui a pouco o município faz a revisão do plano diretor urbano dele. O plano diretor, se não comporta nada disso, vira mais um plano dentro das escalas dos planos sem implementação. E o plano diretor continua sendo o plano diretor de crescimento econômico, que tem produzido grandes desigualdades
e segregados e violências urbanas. Então, são debates que estão, mas conter a área de risco fora de um plano hoje de planejamento urbano é você fazer uma lei para cumprir, para que não seja cumprida. Esse é o grande risco, porque a Câmara de Vereadores vai debater, o Executivo vai fazer até um plano desse para poder receber o dinheiro do governo federal. Só que daqui a pouco tem uma revisão do plano diretor e a Câmara de Vereadores vai debater o plano diretor urbano. Porque esse vai estabelecer a lei orgânica do município, vai estabelecer as metas de 10 anos de gestão do território. Então ele ordena por 10 anos. E se ele não tiver, se esses planos não fizer parte do novo plano diretor, você vai ter mais uma lei para o gestor dizer que fez um plano urbano de gestão de risco. Biosmar, a gente agradece sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Ok, agradeço e agradeço o convite à Associação de Pesquisa e a Letra. A gente está sempre à disposição para contribuir. O Trilhas do Nordeste fica por aqui. Muito obrigada por estar com a gente. Você assiste a este e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você pode enviar sugestões de pauta para a gente também. É só mandar no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Nos encontramos sempre nas segundas-feiras às 7h45 da noite. Até semana que vem.